Dois amigos do canal me perguntaram: Arauto, você conhece o projeto Morningstar? Eu ainda não conhecia, mas como um deles é um membro, ele falou: Arauto, aqui, toma um quadrinho, pode ler. E eu gosto de quadrinhos. Então neste vídeo eu vou contar para vocês um resumão sobre a história do projeto Morningstar. A história acontece em um universo distante, bem no futuro, no qual a humanidade se tornou uma espécie ancestral. Dominou uma região de estrelas, que ela explora completamente por meio de uma série de macrocorporações que influenciam todos os aspectos das sociedades com seus produtos e serviços. Os alienígenas são caçados impiedosamente por esporte, enquanto guerras e conflitos se tornam meros aspectos de entretenimento. Como eles dizem, é um bom lugar para ser rico, e se você não for, provavelmente a culpa é sua. A história tem uma cronologia bem simples. A história começa no ano menos 1462, ou 1462 antes da marca da inauguração. Começa na queda de Aramax, onde ocorreram quase 3.000 ciclos de tensões crescentes entre a coalizão original de Aramax e a população humana. Essa primeira coalizão instaurou uma estabilidade política, decadência econômica e social, e com o enfraquecimento do seu exército, teve um lento declínio geral e doloroso. Um regime tirânico surgiu das cinzas de Aramax, o Regnum Catraef, ou o Reino de Catraef. E sim, eu vou traduzir os termos da melhor forma que eu puder. Este reino surgiu das cinzas, culpando os quase-humanos e as raças exógenas, os aliens, pelo declínio da supremacia humana. Eles mobilizaram monges guerreiros armados com tecnologia de relíquias da antiga Federação de Aramax e conquistaram rapidamente vários sistemas estelares. Eles eram governados por uma linhagem de matriarcas que adotavam o título de imperatrizes e afirmavam ser profetas da Mãe Deusa, a genitora de toda a humanidade. Milhões foram escravizados e a guerra foi constante durante todo este período de 1000 anos entre a criação do reinado contra outros estados-nações independentes. Esta guerra causou um declínio geral de toda a tecnologia em todo o espaço conhecido, e vários ataques multidimensionais foram criados, observando as primeiras anomalias no tecido da realidade. Depois desses 1000 anos de loucura, aconteceu a ascensão dos Dúminos, no ano 78 antes da Grande Fundação. Os Dúminos eram um clã de proprietários de terra no planeta de Vensar. Eles formaram uma Joint Venture. Esta união foi batizada de União dos Comerciantes de Massa, e depois como Itoshi, formada para a reconstrução do sistema jovial Versaros após estes 1000 anos de guerras da dissensão. Este novo bloco de poder começou a se desenvolver e foi aclamado como salvador de bilhões, construindo assim a superestrutura batizada de The Market, ou o mercado. Ou, como eu gostaria de traduzir, a corporação. O mercado se inaugura no ano 0, ou, como eu prefiro chamar, a grande corporação. Eles criaram uma mega estrutura que abrangia um grande continente, com vastos cofres de servidores com poder computacional quase divino. A corporação era focada em comércio, e logo os seus primeiros magnatas se desenvolveram. Várias nações se uniram, formando a cúpula do conselho. E assim, um novo governo chamado a Hegemonia, ou Hegemon. A Hegemonia tornou-se o poder remanescente no espaço conhecido. Foi criado por meio desta aliança mercantil de vários sistemas. Basearam sua capital no planeta Proteia, e hoje é uma confederação em franco crescimento, ligado a todo o comércio importante, e explora os mundos marginais em constante expansão para alimentar os motores de sua indústria. É uma nação dispersa, com vários governos locais, como se fosse uma confederação. A hegemonia serve para regular a paz com o seu exército combinado, mas prefere exercer soft power, determinando o valor de cada respiração e cada gota de suor sobre os inúmeros bilhões de consumidores que existem. A hegemonia tem várias corporações e monopólios que mantêm o comércio dos mais infindáveis bens que você possa imaginar. E em certo ponto, eles publicaram o Manual, também conhecido como X-Core, e adota o conceito da nova humanidade, um extenso movimento científico, psicológico e antropológico que definia o que é e o que não é ser humano. Várias populações que são consideradas como quase-humanas, incluindo muitas formas de inteligência artificial e mutantes, foram consideradas incompatíveis, expulsas ou exterminadas, e suas riquezas foram saqueadas. Por quase 100 anos, a hegemonia conseguiu conquistar mais e mais territórios. Até que no dia 17 de 2 de 67, desde a criação da hegemonia, acontece o Levante.
denominado um ataque terrorista em vários locais de X-Corp, especialmente nas fronteiras. Piratas atacavam por todas as áreas, e eles culpam o que sobrou do reinado Catarrete, aquele que eu citei um pouco antes, e começa uma guerra entre a corporação e o reinado. Por conta disso, inicia a Guerra do Crepúsculo. A hegemonia não estava preparada para enfrentar a barbárie que o reinado se jogou contra eles. Os exércitos e os mercenários das macrocorporações frequentemente tinham que sustentar suas forças, lutando junto com civis locais contra os exércitos do reinado. Os guerreiros monges do reinado e suas antigas armas eram muito poderosas, e a hegemonia começou a ser derrotada pelo reinado. Mas, graças ao auxílio de uma corporação chamada o Anel Negro, a hegemonia começou a mirar pela primeira vez as lideranças do reinado Cataeli. Destruindo os líderes, as tropas desordenadas começaram a recuar. E assim, o reinado, depois de vários anos de combate, teve que recuar cada vez mais e mais. Até que após anos de combate, aconteceu a queima de Catraef. 5 navios furtivos conseguiram chegar à capital e bombardearam a capital do reinado. Contornaram todas as defesas. Os monges guerreiros montaram uma defesa desesperada, mas foram rapidamente dominados. Os soldados da hegemonia capturaram a imperatriz, a representante da deusa mãe. A imperatriz foi julgada e exibida publicamente, mostrando completamente enlouquecida e enfraquecida. E assim, por todo o espaço conhecido, o reinado se rendeu. E cada vez mais a hegemonia continuou a se desenvolver, culminando na Era de Ouro ou a Idade da Riqueza. Foi tanto o lucro obtido que no 3º século a corporação cresce até prosperidades inacreditáveis. E várias novas corporações são criadas dentro da hegemonia. Chegaram a tal ponto de conseguir criar órgãos biogenéticos e úteros artificiais, criando assim uma nova população, os neófilos, para aumentar ainda mais a população da força de trabalho da hegemonia. Quanto mais as corporações cresciam, mais outras nações humanas e alienígenas viam o perigo da hegemonia. Então vários grupos, como a República Caranova e as confederações individuais, começaram a lutar contra a hegemonia. E assim iniciou a Guerra do Patrimônio, em algum momento do 3º para o 4º século. O sentimento anti-hegemonia começa a crescer cada vez mais, e radicais unionistas e criminosos preparavam-se para uma rebelião em larga escala. Foi assim que uma força no sul se declarou como a Coalizão, em um plano de conquistar todo o espaço conhecido. Mas essa primeira revolução ainda não dá certo e são rapidamente suplantados pela hegemonia. A hegemonia praticamente consegue conquistar todo o espaço conhecido, até que 2 grupos se levantam contra eles. Primeiro, a imigração Shigui. São recém-chegados a esta região estelar, vindos de uma jornada de gerações pela galáxia, onde fugiram de alguma coisa que destruiu seu mundo natal. A bordo de enormes naves de refúgio, eles tentam salvar o máximo possível de antigos biomas, junto com a fauna e espécies alienígenas. Inicialmente, eles tentaram negociar com os comerciantes humanos da hegemonia, em busca de locais que poderiam se estabelecer. Mas a hegemonia não os reconhecia como humanos e exterminou milhares deles. Agora eles lutam para sobreviver enquanto a hegemonia os caça pela galáxia. São literalmente um conjunto de aliens e alguns humanos que se uniram a eles. E por fim, a única força que realmente é uma ameaça real à hegemonia são as populações humanas que se consideram explorados pelo sistema de comércio da hegemonia. São os chamados de os unionistas. São indivíduos ignorados pela maioria das sociedades e chamados de radicais e sediciosos. A hegemonia chama que eles são descontentes e maníacos com um vírus cognitivo que os cegam com ideais fantasiosos que vão contra o desejo da prosperidade financeira. Os unionistas são uma coalizão dos últimos remanescentes do Império Catraef que eu falei lá no início da história. Aqueles monges que sobreviveram à guerra e à humilhação e sequestro de sua imperatriz. E os revoltosos trabalhadores. Variados grupos de trabalhadores colonos na hegemonia, que têm, segundo eles, tantos motivos para se levantar contra os seus supostos benfeitores nas galáxias, lutando contra as macrocorporações. E essa é a história do projeto Morningstar. Literalmente uma mega coalizão capitalista lutando contra teocráticos religiosos fanáticos e trabalhadores comunistas revoltados. A história se conta em um tom meio sério e épico, mas eu achei extremamente galhofa as forças opositoras. Principalmente os nomes, mas pode ter sido impressão minha. Eu não sei se eles estão querendo ser comédia, igual a Hammer 40.000 tentou ser no início, ou Grim Dark, igual Trent Crusade. Eu realmente não sei. Achei a ideia interessante, quanto um lado mega capitalista e o outro como fanáticos religiosos e socialistas comunistas, né? E faz sentido que os dois lados que tenham visões opostas, necessariamente, mesmo que os fanáticos religiosos provavelmente nunca se aliariam aos trabalhistas nesse ponto, eles estão muito ocupados lutando contra a coalizão. Eu achei interessante. Não sei se seguiria, mas aí está o vídeo.
Muito obrigado aos membros do canal por recomendar essa história. Eles têm uns mini contos no site deles, vou deixar o link aqui embaixo, se eu não esquecer, claramente. Obrigado, até a próxima, aqui é o Arauto, e em homenagem ao projeto Morningstar, vou dizer 2 textos que eu criei aqui para a hegemonia e para os unionistas. Em respeito à hegemonia, abrace o capitalismo ou será erradicado. E do lado dos unionistas, morte à escala 6x1. Obrigado, pessoal, valeu.